Dica de livro: Legenda Áurea, Vida de Santos, autor Jacopo de Varazzi, editora Companhia das Letras. Sinopse: este livro aborda a vida de 175 santos que deram a sua vida em prol de caminhar em fé e seguir os mandamentos ensinados por Jesus, Deus, e por conta dessa crença foram perseguidos, martirizados, com mortes horríveis, por não negarem sua fé. Antes disso, devo explicar que o livro ensina sobre a importância do nascimento, ministério de Jesus, morte de cruz, crucificação, levando nossos pecados e nos salvando, ressuscitação e sua volta, sobre as festas e momentos que precisam ficar ainda mais focados em Deus, como Natal, Quaresma, Páscoa, e qual a importância para nós cristãos desse ato de amor de Jesus para conosco, e principalmente como fazemos para seguir o Mestre, já que por causa da nossa fé iríamos sofrer preconceitos, seremos alvos de chacotas por conta do nosso posicionamento e de como lidarmos com isto, sem negar a nossa fé. Alguns santos que o livro cita e tem algumas datas, mês a mês, que são comemoradas. Entre eles estão os evangelistas Santo Lucas, Santo Mateus, Santo Marcos, Santo André e outros apóstolos. Santa Maria Madalena, que foi a ex-prostituta, Santa Maria, mãe de Jesus, Santa Ana, prima de Maria, que teve como filho João Batista, Santa Marta, Santo Paulo, que antes perseguia os cristãos e depois virou o maior pregador da palavra de Deus, São Jorge, São Miguel, que matou o dragão, e outros como São Estevão, São Nicolau, São Silvestre, Santo Hilário, São Sebastião, São Francisco, São Brás, São Valentino, São Marcelino, São Vidal, uma Virgem Antioquia, São Pancrácio, Santa Margarida, Santo Agostinho, Santos Cosme e Damião, São João Crisóstomo e muitos outros deram suas vidas para não negar a fé em Cristo. Crítica: o livro Legenda Áurea, Vida de Santos, escrito pelo autor Jacopo de Varazzi, editora Companhia das Letras, narra a história de vida de 175 santos que entregaram sua vida a Cristo, pregaram o Evangelho com palavra e atitudes, e sofreram muitos martírios, e morreram para não negar a fé em Cristo. Este livro foi escrito no século XIII e aborda o cristianismo medieval. Um detalhe que não é apenas um detalhe: eram pessoas normais, humanas, iguais a gente, sujeitas a pecar, cometer erros, mas decidiram seguir a Cristo, para não negar sua fé. Sofreram muito e morreram por causa de suas crenças. Alguns deles, desde o começo, já eram santos e não cometeram nenhum erro em sua caminhada. Mas a maioria foram pessoas normais, que muitas vezes negaram Jesus no primeiro momento, cometeram muitos pecados, mas pediram perdão, foram perdoados e decidiram viver e morrer por Cristo. O maior exemplo que temos é Paulo de Tarso. Era inimigo dos cristãos e virou fundador da igreja, com suas pregações e com a sua fé em Cristo. Vou ler para vocês sobre dois santos que trazem uma mensagem bastante interessante sobre o que Cristo faz com a gente. São Tiago, o Cortado, e Santos Balaão e Josafá. São Tiago, o Cortado. O mar de Tiago, apelidado de Cortado, natural do país dos persas e oriundos da cidade de Epalé, era nobre de origem, ainda mais nobre por sua fé. Nascido de pais muito cristão, sua esposa também era muito cristã, bastante considerado pelo rei dos persas, que no primeiro entre os nobres. Ele se deixou seduzir por amor a esse príncipe e adorou os ídolos. Quando sua mãe e sua esposa souberam disso, imediatamente escreveram-lhe assim: obedecendo a um mortal, você abandonou aquele que conquista a vida, querendo agradar a quem em breve será podridão. Abandonou aquele que é o perfume eterno, trocando a verdade pela mentira. Obedecendo a um mortal, desprezou o juiz dos vivos e dos mortos. Sabia então que a partir de agora somos como estranhos e não moraremos mais com você. Quando Tiago leu essa carta, derramando lágrimas amargas, disse: se minha mãe que me gerou e minha esposa tornaram-se estranhas para mim,
Quão mais estranho devo ser para meu Deus. Como se afligia muito com seu erro, mandou um mensageiro dizer ao príncipe, que era cristão. O príncipe o convocou. Diga-me se você é nazareno. Tiago, sim, sou nazareno. E ele, portanto, é mágico, Tiago? Deus queira que não. E diante da ameaça de muitas torturas, Tiago disse, não me assusto com suas ameaças, porque elas passam por meus ouvidos tão depressa quanto o vento que sobe sobre a pedra. O príncipe, não seja imprudente, sob o risco de receber uma morte cruel. Tiago, não é morte que deve ter, mas sono, já que pouco tempo depois é concedida a ressurreição. O príncipe, que os nazarenos não o seduzam, dizendo que a morte é um sono, quando os maiores imperadores já o temem. Tiago, nós não tememos a morte, pois esperamos passar a morte à vida. Então o príncipe, aconselhado por seus amigos para aterrorizar os outros cristãos, sentenciou Tiago a ser cortado em pedaços. Como várias pessoas choraram por ele, por compaixão, disse-lhes, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos, porque vou para a vida, enquanto suplícios eternos estão reservados a vocês. Então os carrascos cortaram seu polegar da mão direita. E Tiago exclamou, Nazareno, meu libertador, receba esse ramo da árvore de sua misericórdia. Pois aquele que cultiva a vinha, corta-lhe o charmento, a fim de que dela brotem rebentos mais belos e produza com mais abundância. O carrasco, se quer obedecer, ainda pode poupá-lo e darei medicamentos a você, Tiago. Você nunca viu uma videira, quando se corta os sarmentos no devido tempo? Quando a terra começa a se aquecer, o nó que fica produz novos galhos a cada poda. De forma que se a vinha é cortada em diferentes épocas para que brote com muito mais razão, o cristão fiel que está enxertando na verdadeira vinha, que é Cristo. Então o carrasco cortou-lhe um segundo dedo. E o bem-aventurado Tiago diz, receba, Senhor, esses 2 ramos plantados pela sua direita. Foi cortado o terceiro, e Tiago disse, liberado de uma tripla tentação, abençoou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com os 3 jovens jogados na fornalha. Louva o Senhor, e que com o coro dos mártires entoou cânticos, o seu nome, ó Cristo. O quarto dedo foi cortado, e Tiago disse, protetor dos filhos de Israel, que abençoou até a 4ª geração, receba de seu escravo o testemunho desse 4º dedo, como tendo sido abençoado em Judá. Quando o 5º dedo foi cortado, ele falou, minha alegria é completa. Então os carrascos disseram-lhe, poupe agora sua vida, não morra, nem se esteja por ter pedido uma das mãos, pois há muitos que têm apenas uma, e possuem muitas riquezas e honrarias. O bem-aventurado Tiago respondeu, quando os pastores se põem a tosquear-se seus rebanhos, tiram a lã apenas do lado direito, deixam do esquerdo. Se as ovelhas, que são animais irracionais, querem ser tosqueadas por inteiro, eu que sou um homem racional, devo desdenhar ser morto por Deus? Assim aqueles ímpios cortaram-lhe o dedo mínimo da mão esquerda. E Tiago disse, você é grande, Senhor, e quis se fazer muito pequeno, e mísero por nós. Por isso entrega o corpo e a alma que você criou e resgatou com seu próprio sangue. Cortaram em seguida o 7º dedo. Ele diz, 7 vezes nesse dia celebrei os louvores do Senhor. Cortaram o 8º. E ele diz, como no 8º dia foi circuncidado Jesus, como no 8º dia circuncidam-se os hebreus, a fim de admiti-los nas cerimônias legais. Então faça, Senhor, com que o espírito de seu escravo se separe desses incircuncisados que conservam sua mácula, a fim de que eu vá até você e veja sua face, Senhor. Contaram em seguida o 9º dedo, e ele disse, na 9ª hora, Cristo entregou o Espírito na cruz, o que me faz confessar seu nome e dar graças pela dor desse 9º dedo. Cortaram o 10º, e ele disse, 10 é o número dos mandamentos, e o J é a primeira letra do nome de Jesus Cristo. Então alguns dos que estavam lá disseram-lhe, ô queridíssimo amigo, continue com seu Deus, mas faça a declaração que o cônsul deseja, e permaneça vivo, pois embora suas mãos estejam cortadas, há médicos muito hábeis que poderão curar suas dores. Tiago respondeu, longe de mim, tão infame dissimulação, pois quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Os carrascos irritados
cortaram-lhe o polegar do pé direito. E Tiago disse: o pé do Cristo foi perfurado e dele saiu sangue. Cortaram o segundo dedo do pé. Ele disse: em comparação com todos os outros de minha vida, este é um grande dia para mim, pois hoje irei ver o Deus Todo-Poderoso. Cortaram o terceiro, que jogaram diante dele. E Tiago disse, sorrindo: vai, terceiro dedo, junte-se a seus companheiros. E da mesma maneira que um grão de trigo produz muitos frutos, no último dia você repoujará com seus companheiros. Cortaram o quarto. Ele disse: por que está triste, alma minha? Por que perturba? Tenho esperança em Deus, confio nele, que é meu Salvador e meu Deus. Cortaram o quinto, e ele comentou: posso dizer agora que o Senhor tornou-me digno de ser associado a seus escravos. Então eles pegaram o pé esquerdo e cortaram-lhe o dedo menor. E Tiago disse: dedinho, console-se, porque o pequeno e o grande ressuscitarão da mesma forma. Se um fio de cabelo não perecerá, por que você seria separado de seus companheiros? Cortaram o segundo. E Tiago disse: destrua esta velha caixa, pois me prepararam uma mais esplêndida. Cortaram o terceiro. E Tiago disse: a bigorna endureceu sob os golpes. Cortaram o quarto. E ele disse: fortaleça-me, Deus da verdade, porque minha alma confia em você. Esperarei a sombra de suas asas até que a iniquidade tenha passado. Cortaram o quinto. E ele disse: veja, Senhor, que me imolo 20 vezes por você. Pregaram então o pé direito e o cortaram. Tiago disse: ofereça esse presente ao Rei do céu, por cujo amor padeço tais tormentos. Cortaram em seguida o pé esquerdo, e o bem-aventurado Tiago disse: Senhor, os que faz maravilhas, ouça-me e salva-me. Cortaram a mão direita. Ele disse: que suas misericórdias venham em meu auxílio, Senhor. Quando da esquerda ele disse: você é o Deus que realiza maravilhas. Cortaram o braço direito. Ele disse: louvo o Senhor, alma minha, pois louvei o Senhor durante toda a minha vida. Celebrarei a glória de meu Deus enquanto viver. Cortaram o braço esquerdo. E ele disse: cercaram-me as dores da morte, mas serei vingado delas em nome do Senhor. Então cortaram a perna direita até o fêmur. O bem-aventurado Tiago, prostrando por uma dor inexprimível, exclamou: Senhor Jesus, Cristo, ajude-me, pois chegam os gemidos da morte. E falou aos carrascos: ó Senhor me recobrirá de uma nova carne, que os ferimentos não poderão macular. Os carrascos estavam esgotados. Chovam muito, porque da primeira hora do dia até a nona não haviam parado de cortá-lo. Enfim, pegaram sua perna esquerda e cortaram até abaixo do fêmur. O bem-aventurado Tiago exclamou: soberano Senhor, atendia um semi-morto, pois você é o Senhor dos vivos e dos mortos. Dedos, Senhor, já não tenho para erguê-la a você, mãos tampouco para estendê-la. Meus pés estão cortados, meus joelhos destruídos, já não podem dobrar diante de você. Sou como uma casa que perdeu sua coluna e vai desabar. Atenda-me, Senhor Jesus Cristo, e tire minha alma da prisão. Dito isso, um dos carrascos aproximou-se e cortou-lhe a cabeça. Os cristãos foram às escondidas pegar o corpo, sepultaram honrosamente, e ele foi martirizado 27 de novembro. Santos Barlaão e Josafá. Barlaão, cuja história João Damasceno compilou com muito interesse, pela graça de Deus, converteu a fé, e o rei São Josafá, com efeitos como a Índia inteira estava cheia de cristãos e de monges. Apareceu um poderoso rei chamado Avenir, que os perseguiu muito, particularmente os monges. Ainda assim, um amigo do rei e principal personagem da corte, tocando pela graça divina, abandonou o palácio real para ingressar em uma ordem monástica. Ao saber disso, o rei ficou louco de raiva e mandou procurá-lo em cada deserto, com ordem de trazê-lo à sua presença, tão logo fosse encontrado. Quando viu coberto por uma feia túnica, extenuado pela fome, ele que comumente andava ornado de esplêndidas vestes e nadava em riqueza, disse: "Ô louco insensato, por que trocou a honra pela vergonha? Você se tornou motivo de deboche das crianças, e ele que deseja ouvir a razão. Afaste de você seus inimigos." O rei perguntou quem eram esses inimigos, e ele explicou: a cólera e a concupiscência, que impedem de distinguir a verdade, pois para escutar o que tenho a dizer, você precisa de prudência e equidade. E o rei: está bem, fale. E ele: os insensatos desprezam as coisas que são como se elas não fossem, e esforçam-se por agarrar as coisas que não são, como se elas fossem.
Ora, quem não provou a doçura das coisas que são, não poderá aprender a verdade das coisas que não são. Como continuar a explicar muitos outros mistérios da encarnação e da fé? O rei disse: se eu não tivesse no começo prometido afastar a cólera de meu espírito, entregaria suas carnes ao fogo. Vá embora, afaste de meus olhos, para que eu não veja mais, ou faça-o perecer de morte cruel. O homem de Deus retirou-se triste, porque não padecera do martírio. Até então o rei não tinha filhos, e nasceu um muito bonito, que foi chamado Josafá. O rei reuniu enorme multidão para sacrificar aos deuses pelo nascimento. Convocou 60 astrólogos para cuidadosamente se informar do que deveria acontecer com esse filho. Todos responderam que ele teria grande poder e riqueza. E o mais sábio deles disse: esse filho, ó rei, não reinará em seu reino, mas em outro, incomparavelmente melhor, pois a religião cristã que você persegue será pensa que ele praticará. Ele não falou assim por si mesmo, mas por inspiração de Deus. Ao ouvir, o rei ficou estupefato e mandou construir na cidade um local afastado, um palácio magnífico para servir de habitação ao filho. E ali colocou com ele jovens de grande beleza, ordenando-lhes que não pronunciassem diante de Josafá a palavra morte, velhice, enfermidade, pobreza, nem qualquer outra que pudesse causar tristeza. Pelo contrário, mandou que tratasse com ele apenas de assuntos agradáveis, de sorte que seu espírito inteiramente ocupado com prazeres não pensasse nas coisas futuras. Se acontecia que um dos que o serviam ficasse doente, imediatamente o rei mandava tirá-lo dali e substituí-lo por outro com boa saúde. Ordenou ainda que não fizesse a seus filhos menção alguma a Cristo. Naquela época, o mais importante dos príncipes da corte secretamente eram muitos cristãos. Um dia em que foi à caçada com o rei, encontrou estendido no solo e ferido no pé por um animal, um pobre, que pediu que o recolhesse, afirmando que lhe poderia ser útil em alguma coisa. O cavaleiro disse: de bom grado concordo em acolhê-lo, mas ignorem que poderá ser útil. E ele respondeu: sou médico de palavras. Se alguém é ferido por elas, sem empregar o remédio conveniente. O cavaleiro não levou em conta o que aquele homem dizia, porém, por amor a Deus, recolheu e cuidou dele. Alguns homens invejosos e maldosos, vendo que aquele príncipe caíra nas graças do rei, acusaram-no não apenas de seguir a fé cristã, mas também de corromper a multidão para tomar o trono. Disseram ainda: se o rei você desejar assegurar-se de que isso é verdade, fale privadamente com ele. Diga-lhe que esta vida é curta e que quer abandonar a glória do trono e tomar o apio dos monges, a quais até hoje por ignorância perseguiu. E verá então que ele responderá. O rei fez tudo o que lhe fora sugerido, e o príncipe, que não desconfiava do ardil, louvou o projeto e derramou lágrimas de alegria. Lembrou-lhe a vaidade do mundo e aconselhou a executar rapidamente seu desígnio. Quando ouviu tudo isso, o rei acreditou que era verdade o que lhe fora dito. Ficou furioso, mas nada disse. Percebendo a seriedade com que o rei acolhera sua palavra, o homem retirou-se, tremendo, lembrando que tinha um médico de palavras. E foi contar-lhe tudo, e ele comentou: parece que o rei suspeita que você quer apoderar de seu reino. Vai então cortar os cabelos, tirar esta roupa, vestir um vestido e encontrar o rei de manhã bem cedo. Quando lhe perguntar o que isso significa, você responderá: estou pronto a seguir o rei, ainda que o caminho seja duro, estando com você, lhe tornará fácil, pois da mesma maneira que me teve por companheiro na prosperidade, me encontrará consigo na adversidade. Agora estou pronto. O que espera? Ele assim fez. O rei ficou surpreso e, para castigar os caluniadores, acumulou o príncipe de novas honrarias. Enquanto isto, o filho do rei, criado no palácio, chegou à idade adulta e foi instruído em todo tipo de conhecimento. Admirado de que seu pai o mantivesse recluso daquela forma, informou-se secretamente a respeito com um de seus servidores mais íntimos, dizendo-lhe que aquela situação de não poder sair do palácio deixa-o tão triste que não podia saborear nem bebida e nem comida. O pai soube disso e ficou pesaroso. Mandou preparar para seu filho cavalos bem treinados e grupos de pessoas para aplaudi-lo durante o trajeto que ele fizesse. E tomou, enfim, todas as medidas para que ele nada encontrasse de desagradável. Mas certo dia, em que o jovem passeava, apareceram em seu caminho um leproso e um cego. Ao vê-lo, ele ficou impressionado e informou-se sobre o que tinha e quem eram seus servidores, e explicaram: são doenças que atingem os homens
E isso acontece com todos? Eles responderam que não. Sabes que deve sofrer assim, ou isso acontece a qualquer um. Instintivamente, eles, quem pode saber o futuro dos homens? Ele ficou muito angustiado de ver aquelas coisas com as quais não estava acostumado. Outra vez ele encontrou um velho que tinha o rosto cheio de rugas e as costas curvadas e a boca desdentada, que mal lhe permitia balbuciar. Ficou pasmo vendo aquilo e quis conhecer a causa do prodígio. Quando soube que aquilo era decorrência de um grande número de anos, perguntou: como isso acabará? E eles responderam: pela morte. Ele, a morte atinge todos os homens, ou apenas alguns. Quando soube que todos devem morrer, perguntou: e depois? De quantos anos isso acontece? Eles: a velhice chega até os 80 anos, ou 100 anos. Em seguida vem a morte. O jovem remoendo em seu coração esses fatos. Estava muito desolado. Desejava conhecer todas essas coisas, mas na presença do pai fingia alegria. Ora, um monge famoso por suas virtudes, chamado Balaão, que habitava o deserto de Senar, conheceu por revelação que se passava com o filho do rei. Vestido de comerciante, foi à capital de Avenir encontrar o preceptor do príncipe, ao qual disse: sou comerciante e tenho para vender uma pedra preciosa, que dá luz aos cegos, abre os ouvidos aos surdos, faz falar os mudos e transmite sabedoria aos insensatos. Mudo é meu filho do rei, e darei a pedra a ele. O preceptor, você parece um homem maduro, prudente, mas suas palavras não combinam com a prudência. Como sou conhecedor de pedras, mostre-me se ficar provado que ele é tal, como se afirma, receberá do filho do rei as maiores honras. Então Balaão acrescentou: minha pedra possui ainda outra virtude. Aquele que não tem olhos saudáveis e não conserva uma castidade íntegra, perde a visão ao olhar. Apesar de não ser especialista em medicina, vê que os olhos não são sadios, mas ouvi dizer que o filho do rei é casto e tem olhos bonitos e bons. Ele, se é assim, não mostre para mim, pois de fato não tem olhos saudáveis. Estou atolado de pecado. Ele contou tudo isso ao filho do rei, ao qual conduziu Balaão, que foi recebido com respeito, e disse-lhe: príncipe, ao não dar atenção apenas à minha aparência, você agiu bem. Ou essa história: um poderoso rei viajava em uma carruagem dourada, quando cruzou com algum maltrapilho. Magro de fome, imediatamente desceu de sua carruagem. Depois de se prosternar diante deles, adorou-os. E levantando-se, abraçou-os. Os nobres que acompanhavam ficaram indignados, mas não ousaram censurar o rei. Contaram a seu irmão como ele agira de forma indigna a majestade real. E o irmão do rei criticou: ora, o rei tinha o costume, quando condenava alguém à morte, de mandar um arauto tocar uma trombeta diante da porta do culpado. E naquela noite foi feito isso diante da porta de seu irmão. Ao ouvir a trombeta, desesperado para se salvar, passou toda a noite sem dormir e fez seu testamento. De manhã, vestiu roupas pretas e foi em prantos com a mulher e os filhos ao palácio. O rei fez entrar e disse: ô insensato, se você teve tanto medo do arauto, seu irmão, a que bem sabe não ter faltado em nada, por que eu não devo temer os arautos de meu senhor, quanto ao qual tanto pequei? Arautos que me chamam para a morte, como a trombeta, cujo som me anuncia a chegada do terrível juiz. Depois mandou fazer 4 baús, 2 deles inteiramente recobertos de ouro, nos quais foram colocadas ossadas em putrefação, e 2 juntados de pés, que foram enchidos com pérolas e pedras preciosas. Mandou então chamar os nobres, que haviam criticado a seu irmão, e colocou os baús diante deles. Perguntou-lhes quais eram os mais preciosos, e lhes julgaram que eram os dourados, que os outros não tinham nenhum valor. O rei mandou abrir os baús dourados, e no mesmo instante exaldou-lhes um fedor intolerável, e disse-lhe o rei: esse baú se parece com as pessoas que estão recobertas de vestes luxuosas, e cujo interior é maculado por todas as espécies de vícios. Depois mandou abrir os outros, dos quais exalou um admirável odor. O rei explicou: estes são semelhantes àqueles homens paupérrimos que um rei, e que cobertos de andrajos, resplandecem interiormente com o odor de todas as virtudes. Vocês só prestam atenção nas aparências, sem considerar o que existe no interior. E Balaão completou: vocês fez o que serei príncipe, ao merece receber bem. Então Balaão pôs-se a falar longamente sobre a criação do mundo, a queda do homem, a encarnação do Filho de Deus, sua paixão e ressurreição, o dia do juízo e o que será concedido aos bons e aos maus. Falou depois quanto se servem aos ídolos, e para provar a estupidez dessa conduta deu o seguinte exemplo: um arqueiro capturará um passarinho, chamado roxinol,
e queria matá-lo. Quando o Rouxinol perguntou-lhe: para que me matar? Não poderá encher o seu estômago com minha carne. Mas se me exortar, eu darei 3 conselhos, que, se forem cuidadosamente seguidos, poderão ser muito úteis a você. Espantado de ouvir um pássaro falar, o homem prometeu soltá-lo, se ele desse os 3 conselhos. O pássaro disse: nunca procure empreender uma coisa impossível. Não se aflinja com a perda de uma coisa que não pode recuperar. Nunca acredite em uma palavra inacreditável. Siga essas 3 recomendações e tudo irá bem. Então o arqueiro soltou o Rouxinol, como prometera. O Rouxinol alcançou o voo e disse: pobre homem, você recebeu um mau conselho e perdeu hoje o grande tesouro, pois em minhas entranhas é uma pérola maior do que um ovo de avestruz. Quando ouviu isso, o arqueiro ficou muito triste por ter soltado o Rouxinol. Empenhou-se em capturá-lo, dizendo: venha à minha casa, serei muito bom com você e deixarei partir honradamente quando quiser. O Rouxinol agora tem certeza de que você é um louco, já que não tira proveito algum dos conselhos que dei. Porque lamenta ter me perdido e não poder me recuperar. Depois tenta me recapturar quando não pode me seguir. Acredita que há uma grande pérola em minhas entranhas, quando todo o meu corpo é menor que um ovo de avestruz, que deposita sua confiança nos ídolos é insensato, como esse arqueiro, pois adora a obra de suas próprias mãos, e chama de guardiãs o que eles próprios guardam. Ele passou então a discorrer longamente sobre os prazeres e as vaidades do mundo, baseando suas palavras em vários exemplos. Aquele que cobiça os deleites corporais deixa sua alma morrer de fome. Parece um homem que, fugindo velozmente de um unicórnio que ia devorá-lo, não viu mais nada e caiu num profundo abismo. Na queda, ele agarrou um arbusto e conseguiu colorar os pés num lugar escorregadio e frágil. Viu então que 2 ratos, um branco e outro preto, roíam sem parar a raiz do arbusto, que no fundo do precipício havia um terrível dragão vomitando chamas e abrindo a goela para o devorar. No lugar onde apoiaram os pés, viu a cabeça de 4 áspides, erguendo os olhos. Viu um pouco de mel que escorria dos ramos do arbusto. Esquecendo o perigo a que estava exposto, entregou-se inteiramente ao prazer de provar aquele pouco de mel. O unicórnio é a figura da morte, que persegue o homem, se sensacionar e aspira pegá-lo. O abismo é o mundo, com todos os seus males. O arbusto é a vida de cada um, roída sem cessar por todas as horas do dia e da noite, como por um rato branco e um preto, que vão cortá-lo. O lugar onde estão as 4 áspides é o corpo, composto de 4 elementos, cujos desordens levaram à dissolução corporal. O terrível dragão, a garganta do inferno, que cobiça devorar todos os homens. O mel que sai dos ramos é o prazer enganador do mundo, pelo qual o homem se deixa seduzir e querer ocultar o perigo que o cerca. Balão continuou: os que amam o mundo são semelhantes a alguém que tem 3 amigos. Ele ama o primeiro mais que a si mesmo, o segundo tanto quanto a si mesmo, e o terceiro menos que a si mesmo. Certa vez, convocados pelo rei, encontrando-se em grande perigo, essas pessoas procuram o primeiro amigo e pedem-lhe ajuda, lembrando-lhe quanto estima. E ele responde: não sei quem é você, tenho amigos com os quais vou hoje me divertir e fazer outros amigos. No entanto, dou a você estes 2 pequenos pedaços de pano que podem lhe servir. E ele foi então todo confuso procurar o segundo amigo e pedir ajuda. Este disse: não tenho tempo. Acompanhou até a porta do palácio e depois voltou imediatamente para casa, a fim de cuidar de meus próprios negócios. Triste e desesperado, ele foi procurar seu terceiro amigo, de cabeça baixa, e disse-lhe: não sei como falar, pois não amei como devia, mas mergulhado na tribulação e privado de amigos, imploro que receba minhas desculpas e me ajude. Com o rosto sorridente, ele respondeu: é claro que eu considero um amigo muito querido. Lembro do serviço, embora pequeno, que me prestou. Por isso vou ao palácio antes de você, para intervir junto ao rei em seu favor, a fim de que não entregue nas mãos de seus inimigos. Balaão explicou: o primeiro amigo é a posse das riquezas, pelas quais o homem é exposto a muitos perigos, e que, quando chega o momento da morte, não recebe delas nada, além de alguns infectos, farrapos, para se amortalhar. O segundo é a mulher, os filhos e os parentes, que vão apenas até sua sepultura, e logo voltam para dedicar-se a seus assuntos. O terceiro amigo é a fé, a esperança, a caridade,
a esmola e todas as outras boas obras, que no momento em que deixamos nosso corpo podem ir na frente para intervir por nós diante de Deus e nos livrar de nosso inimigo, que são os demônios. E ele continua a falar: em costume, em uma grande cidade, escolher a cada ano para príncipe um estrangeiro desconhecido, que recebia todo o poder e podia fazer o que quisesse, governando aquela terra sem qualquer constituição, enquanto ele passava o tempo nos prazeres, pensando que seria sempre assim. Repentinamente, os cidadãos voltavam-se e o arrastavam completamente nu pela cidade e o exilavam numa ilha distante, onde sem viver e sem vestimenta ficavam expostos à fome e frio. Contudo, certo homem levado ao trono, sabendo que os cidadãos habitualmente faziam, levou muitos tesouros para aquela ilha, na qual exiliados, depois de terminado o ano de governo, encontrou-se na posse de imensas riquezas, enquanto os outros morriam de fome. Esta cidade e o mundo, os cidadãos são os príncipes das trevas, que nos aliciam pelos falsos prazeres desse mundo e nos mergulham nas trevas, depois que a morte nos surpreende no momento em que menos esperamos. As riquezas que enviamos para a eternidade são aquelas que entregamos aos pobres. Depois de Balaão ter aperfeiçoadamente instruído o filho do rei, este quis abandonar o pai para segui-lo, mas Balaão disse: se fizer isso, será como um jovem que, não querendo despojar uma mulher nobre, fugiu. Chegou a um lugar onde encontrou uma virgem, filha de um pobre velho, ocupado em trabalhar e orar a Deus. Ele perguntou: o que você faz, mulher? Você é pobre e agradece a Deus, como se houvesse recebido muito dele. E ela respondeu: assim como um remédio leve muitas vezes cura uma grave doença, o reconhecimento por pequenos dons leva-se a receber outros maiores. As coisas exteriores não nos pertencem, apenas estão em nós. Deus concedeu-me grandes dons, criou-me a sua imagem, deu-me inteligência, chamou-me a partilhar sua glória, já me abriu a porta de seu reino. Convém louvá-lo por tantos e tão grandes benefícios. O jovem, vendo a sabedoria da virgem, pediu em casamento a seu pai. Este você não pode despojar, minha filha, porque é filho de pais nobres e ricos, enquanto eu não posso de um indigente. Mas como o rapaz insistiu, o velho disse: não posso dá-la para que a leve para a casa de seu pai, pois é minha filha única. E ele respondeu: ficarei em sua casa, te darei todos os seus costumes. E então abandonou seus ornamentos preciosos para usar as roupas do velho, em cuja casa permaneceu e cuja filha despojou. Depois de ter oposto a prova muito tempo, o velho o levou ao seu quarto e mostrou uma quantidade tal de riqueza que ele jamais vira e deu tudo a ele. Josafá comentou: essa narrativa convém perfeitamente à minha situação. Acho que acaba de me dirigindo a mim. Mas diga-me, pai, que idade tem e onde vive? Porque não quero nunca me separar de você. Ele tem. Tenho 45 anos e moro nos desertos de Senar. Josafá, você me parece ter mais de 60 anos. E se você procura saber o número exato de anos desde meu nascimento, não se enganou. Mas eu não conto todos o que gastei ruas nas vaidades do mundo. Naquele tempo, o homem interior estava morto. E jamais chamarei os anos de morte de anos de vida. Como Josafá queria acompanhá-lo ao deserto, Balaão disse: se vier isso, serei privado de sua presença. Serei a causa de meus irmãos serem perseguidos. Espere que as circunstâncias sejam favoráveis para ele me encontrar. Balaão batizou então os filhos do rei e, depois de ter instruído completamente na fé, abraçou e retornou ao lugar onde morava. Quando o rei soube que seu filho se tornara cristão, foi tomado por uma grande dor. Araste, um dos seus homens, disse para consolar o rei: conhece um velho eremita, que é de nossa religião, se parece muito com Balaão. Se para passar por Balaão, começará por defender a fé cristã, depois se deixará vencer e se retratará de tudo que ensinara. Assim o filho do rei voltará para nós. Araste pôs-se então à frente de um numeroso exército para ir procurar o falso Balaão, e voltou dizendo que capturara o verdadeiro. Quando o filho do rei ouviu dizer que seu mestre fora capturado, chorou amargamente. Mas pouco depois, uma revelação de Deus fez saber que não era ele. Naquele momento, o pai fez saber que não era. Naquele momento, o pai ficou encontrá-lo e disse: meu filho, você me causou um profundo pesar e jorrou meus cabelos brancos, me privou da luz de meus olhos, porque filho comportou-se assim, abandonou o culto dos meus deuses. Josafá respondeu: fugi das trevas, pai. Corri para a luz, abandonei o erro e conheci a verdade. Por isso não tenha trabalho inútil de tentar me fazer renegar a Cristo. O que é possível, como tocar com a mão às alturas do céu, ficar ao mar profundo. O rei disse que afinal o autor de todos os infortúnios que desejavam sobre mim, senão eu próprio, que fiz por você coisas maravilhosas, que jamais um pai fez por seu filho. A perversidade de sua vontade
Sua obstinação desfreada, o que fizeram tudo isso, para abreviar meus dias. Os astrólogos tinham muita razão de dizer, quando seu nascimento, que você seria arrogante e desobedeceria a seus pais. Por isso, se não concordar agora com meus desejos, eu tratarei como um estranho. De pai que sou, eu tornarei seu inimigo, e farei o que ainda não fiz aos meus inimigos. Eu já falo, porque o rei se entristece por eu participar do que é bom? Onde se viu um pai que fica pesaroso com a prosperidade de seu filho, doravante não chamarei mais de pai. Caso se torne meu inimigo, fugirei de você, como de uma serpente. Encolerizado, o rei deixou e comunicou a teimosia do filho a seu amigo, Ataque, que o aconselhou a não usar palavras duras com Josafá, afirmando que este se deixaria conquistar pela carícia e pela doçura. No dia seguinte, o rei foi encontrar o filho e abraçou, dizendo: Filho, queridíssimo, respeite os cabelos brancos de seu pai, honre-o. Você não sabe o que obedecer ao pai e proporcionar-lhe alegria é bom, e que tal é mal. Todos que assim fizeram acabaram mal. Josafá há um tempo para amar e um tempo para obedecer, um tempo para a paz e um tempo para a guerra. Jamais devemos obedecer aos que nos afastam de Deus, seja nosso pai, seja nossa mãe. Vendo a firmeza do filho, o pai disse: Já que você está obstinado em não me obedecer, ao menos venha comigo e acreditamos os dois na verdade. Balaão, que o seduziu, está em meu poder. Convocarei os galileus para que venham sem receio. Faremos um debate. Se Balaão vencer, acreditaremos nos que ele acredita. E se nossos adeptos vencerem, vocês se juntarão a nós. Como isso agradou o filho do rei, acertou-se. Vocês juntarão a nós. Como isso agradou o filho do rei, acertou-se. Com falso Balaão, método que pregaria, para que parecesse inicialmente defender a fé cristã e depois se deixar esperar. Estando todos reunidos, Josafá dirigiu-se a Nacor, o falso Balaão, e disse: Você sabe, Balaão, como me instruiu, se defender a fé que me ensinou, persistirei até o fim da minha vida em sua doutrina. Mas se você for vencido, vingarei essa afronta, arrancando com minhas próprias mãos seu coração e sua língua, para dá-las aos cães, a fim de que a doravante ninguém mais tenha a presunção de induzir o erro aos filhos do rei. Ao ouvir essa palavra, Nacor ficou muito triste, temeroso, percebendo que havia caído em sua própria armadilha. Refletiu que era melhor colocar-se do lado do filho de seu rei, a fim de poder escapar daquela ameaça de morte, mesmo porque o rei lhe dissera que defendesse sem medo sua crença. Um dos retóricos ergueu-se e falou: Você é Balaão que seduziu o filho do rei? Ele sou Balaão, mas não induziu o filho do rei ao erro, livrei-o do erro. O retórico, já que homem eminente, dignos de admiração, adotaram nossos deuses. Como você os ergueram contra eles? Ele respondeu: Os caldeus, os gregos, os egípcios enganaram-se ao afirmar que criaturas são deuses. Os caldeus acreditam que os elementos são deuses, enquanto foram criados apenas para a utilidade dos homens, para ser submetidos ao seu poder. Estão sujeitos a alterações. Os gregos consideram como deuses homens abomináveis. Por exemplo, Saturno, que exige devorar seu filho, ter cortado sua genitália e lançado ao mar, assim nascendo Vênus. Ou ainda seu filho Júpiter, que prendeu o jogo no Tártaro. Júpiter é descrito como o rei dos outros deuses. No entanto, conta-se que frequentemente ele se transforma em um animal para cometer adultério. Ele já afirma que Vênus é uma deusa adúltera, que teve ora Marte, ora Adonis como parceiro. Os egípcios adoram animais, como ovelha, o bezerro, o porco e outros. Os cristãos adoram o Filho do Altíssimo, que desceu do céu e revestiu-se de carne. Em seguida, Nacor começou a defender a fé cristã com evidências racionais. E os católicos, reduzindo ao silêncio, não souberam substancialmente o que responder. Josafá exultava de alegria, vendo que o Senhor defendia a verdade por meio de um inimigo de verdade. Mas o rei estava furioso. Ele mandou dissolver a assembleia até o dia seguinte. Josafá disse ao pai: Permita que meu mestre passe a noite comigo, a fim de que falemos sobre o debate de amanhã, quando você conferencia entre si. Ou então deixe os homens vir comigo, e leve o meu do contrário, porque estaria recorrendo à violência e não à justiça. O rei concordou que ele fosse com Nacor, na esperança que este o convenceria. Josafá voltou para casa com Nacor e disse: Não pense que ignore que você sei que não é Balaão, mau astrólogo Nacor. Então Josafá começou a mostrar-lhe o caminho da salvação. Converteu-se à fé e de manhã enviou-o ao deserto, onde recebeu o batismo, e passou a levar a vida eremítica. Um mago chamado Teodá, sabendo o que se passava, foi encontrar o rei e prometeu fazer seu filho voltar às suas leis. O rei, se fizer isso, ergo para você uma estátua de ouro, a qual oferecerei sacrifício, como nossos deuses. Ele afaste seu filho, todos os homens, coloque-na servindo, entretendo e morando com ele.
Nesse momento enviarei um dos meus espíritos, que inflamará seu libido, pois não há nada mais sedutor para os homens que as mulheres. Ouça a história. Um rei tinha apenas um filho, ao qual médicos muito hábeis previram que ele perdera a visão. Se não ficasse até a idade de 10 anos sem ver o sol, nem a lua, o rei mandou cavar uma caverna na rocha, e ali manteve o filho, até a idade de 10 anos. Transcorrido esse tempo, ordenou que se pusesse sob os olhos de seu filho toda espécie de coisas, a fim de que ele pudesse aprender o nome delas. Mostraram ouro, prata, pedras preciosas, vestes esplêndidas, cavalos dignos de um rei, enfim, todo tipo de coisas. Quando ele perguntava o nome de cada uma delas, seus serviçais respondiam. Quando perguntou com ansiedade como se chamava a mulher, um cortesão disse, brincando, que eram demônios que seduzem os homens. Quando o rei perguntou ao filho do que mais gostara, de todas as coisas que vira, ele respondeu, que outra coisa, pai, senão os demônios que seduzem os homens. Nada impressionou mais meu espírito do que isso. E o mago concluiu, não conta vencer seu filho por outro meio que não este. O rei dispensou todos os servidores de filho, sem deixar mais ninguém, para ver com o que falar e comer. Colocou no lugar um conjunto de belas jovens, para constantemente o excitaram. Um espírito maligno enviado pelo mago apoderou-se do jovem, e nele acendeu um fogo que inflamava seu coração por dentro, enquanto as moças se inflamavam exteriormente. Sentindo-se fortemente atormentado, Josafá recomendou-se a Deus e recebeu consolo divino, e toda a tentação desapareceu. Mandaram-lhe então uma belíssima jovem, filha de rei, que perdera o pai. Como homem de Deus já instruía, ela disse, se deseja impedir que eu adore os ídolos, case-se comigo, pois os cristãos não detestam o casamento, ao contrário, louvam-no. Aliás, os patriarcas, os profetas e seus apóstolos Pedro foram casados. Ele respondeu, é inútil, mulher, tentar me convencer, porque a verdade é permitida aos cristãos terem esposa, mas apenas aos que não prometeram a Cristo conservar a virgindade. E ela, que seja, mas se você deseja salvar minha alma, concorde com um pequeno pedido que eu vou fazer. Durma comigo esta noite. Eu prometo tornar-se-me cristã ou de manhã. Se, como vocês dizem, o céu fica alegre quando o pecador faz penitência, não há grande recompensa para aquele que realiza uma conversão? Faça apenas uma vez o que peço, e dessa maneira você me salvará. Ela começou então a vigorosamente atacar a torre de sua alma. Vendo isso, o demônio disse a seus companheiros, veja como ela abala o que não podemos abalar. Vamos, jogue-nos corajosamente sobre ele. Temos uma ocasião favorável. Quando o jovem se viu fortemente cercado, pois de um lado a corrupciência o incitava, e de outro, com a ajuda do diabo, a salvação do moço fazia vacilar, pois se rejar, derramando lágrimas. Durante esta oração, ele adormeceu e viu-se conduzido a um prado ornado de belas flores, onde o vento suave fazia as folhas das árvores produzir doces sons, ao mesmo tempo que delas emanava um odor extraordinário, e das árvores pendiam frutos agradáveis à vista, apetitosos ao paladar. Ele via ainda por toda parte cadeiras cobertas de ouro, pérolas, leitos resplandecentes e tapeçarias dos mais preciosos ornamentos, riachos de água limpíssima. Desse prado ele foi introduzido em uma cidade cujos muros eram de ouro fino e refugiam com um brilho admirável, cujos gestos celestes entoavam cânticos jamais ouvidos por um mortal. Foi-lhe dito, esta é a morada dos bem-aventurados. Como os homens que conduziam Josafá queriam levá-lo de volta, ele implorou que o deixassem ficar. E eles disseram, você ainda precisa trabalhar muito para poder vir para cá. Em seguida, eles conduziram os lugares medonhos, completamente fétidos, e disseram, esta é a morada dos injustos. Ao despertar a beleza daquela moça e das outras pareciam-lhe mais repugnantes que esterco. Quando os espíritos malignos voltaram a encontrar Teodas, ele o censurou, mas eles disseram, antes que ele tivesse feito o sinal da cruz, pulamos sobre ele e o perturbamos bastante, mas desde que muniu desse sinal, ele nos perseguiu encolerizado. Então Todas foi junto com o rei encontrar Josafá, na esperança de persuadi-lo, mas o mago foi apanhado por aquele que queria apanhar, convertido por Josafá e recebeu o batismo. Viveu daí em diante de maneira edificante. O rei, desesperado ao conselho de seus cortesãos, cedeu metade do reino ao filho. Este, embora desejasse de todo o coração viver no deserto, governou certo tempo para expandir a fé e erguer na sua cidade templos e cruzes, e assim converteu todo o seu povo a Cristo. O pai, enfim, rendendo-se às razões e às exortações do filho, recebeu por meio do batismo a fé em Cristo, e depois de abandonado todo o reino de Josafá,
dedicou-se às obras de misericórdia e terminou dignamente sua vida. Quanto a Josafá, com a intenção de fugir várias vezes, nomeou Baraquias para reinar em seu lugar, mas o povo sempre o retinha. Enfim, conseguiu escapar e, como ia para o deserto, deu ao mendigo as vestes reais, ficando com suas roupas paupérrimas. Mas o diabo armava muitas ciladas. Às vezes lançava-se sobre ele com uma espada desbanhada e ameaçava golpeá-lo, se não desistisse de sua ideia. Outra lhe aparecia sob a forma de feras, rangindo os dentes e lançando horríveis grunhidos. Então ele dizia: o Senhor é meu apoio, e não temerei o que uma criatura poderá me fazer. Ele passou 2 anos a vagar no deserto, sem conseguir encontrar Balaão, até que descobriu uma caverna, e diante de sua entrada disse: abençoe, Pai, abençoe. Balaão reconheceu sua voz, correu para fora, e eles se abraçaram efusivamente, mantendo-se apertados um contra o outro, como se não pudessem se separar. Josafá contou a Balaão tudo o que lhe acontecera, e ele prestou a Deus imensas ações de graça. Josafá permaneceu lá muitos anos, em admirável abstinência e virtude. Completados seus dias, Balaão repousou em paz, por volta do ano do Senhor, 380. E Josafá, que deixara seu reino com a idade de 25 anos, sujeitou os seus labores da vida eremítica durante 35 anos. Quando ornado de muitas virtudes, repousou em paz e foi sepultado ao lado de Balaão. Ao saber disso, o rei Baraquias foi até lá com numerosos exércitos, transportou reverentemente os corpos para sua capital, onde o túmulo deles realizou muitos milagres. Recomendo a todos que leiam o livro Legenda Áurea, Vida de Santos, autor Jacobo de Varazzi, editora Companhia das Letras. Traz um rico ensino para todos nós sobre o que é ser cristão e as dificuldades da caminhada da fé. Aqui no Brasil sofremos de algum tipo de intolerância religiosa, mas não chega a tanto. Mas tem muitos países do mundo que as pessoas ainda morrem por conta da sua fé. Esse livro é uma edição especial, portanto eu não saio da minha casa, isso, mas vale a pena conferir.